Pare de se punir. Aprenda a ser gentil consigo mesmo e descubra o início da verdadeira cura. O sofrimento de quem nunca se acha o suficiente. Quantas vezes você se castigou por não ser quem esperavam que você fosse? Por não ter sido forte o bastante, calmo o bastante, perfeito o bastante? Vivemos num mundo que transforma a dor em dívida e a imperfeição em culpa. Desde cedo, aprendemos a esconder a fraqueza, a sorrir quando estamos despedaçados, a seguir quando o corpo grita por pausa. E assim, sem perceber, passamos a acreditar que o amor precisa ser merecido, que a paz é recompensa para quem não erra, e não um direito natural de quem existe. Você talvez tenha passado anos tentando ser melhor, mais produtivo, mais maduro, mais controlado, acreditando que em algum ponto do caminho viria a sensação de leveza. Mas ela nunca veio, porque toda vez que você falha, a mente revive o mesmo veredito. Você ainda não é suficiente. Essa voz, invisível e implacável, vive dentro de nós. Uma mistura de críticas antigas, expectativas alheias e medo de decepcionar. Ela veste o disfarce da disciplina, mas o que realmente faz é nos afastar de nós mesmos. Nos convence de que precisamos nos consertar antes de merecer descanso, mas quem vive tentando se consertar nunca descansa. O sofrimento de quem nunca se acha o bastante é silencioso, um cansaço existencial, uma fadiga de alma. Você se compara, se cobra, se culpa e chama isso de crescimento. Mas não é evolução o que acontece quando nos punimos. É apenas um ciclo, o mesmo ciclo que transforma amor em julgamento, autocuidado em vigilância e força em rigidez. A verdade é que muitos de nós confundimos autotransformação com autopunição. Acreditamos que, se formos duros o suficiente, finalmente seremos dignos de paz. Mas o paradoxo é que a verdadeira cura começa justamente quando paramos de lutar contra o que somos. Não se trata de desistir de melhorar, mas de mudar o ponto de partida. Crescer não é corrigir um erro, é voltar a amar o que sempre foi verdadeiro em você. Este vídeo não é sobre como ser forte, mas sobre como parar de se punir por ser humano. Sobre compreender que gentileza não é fraqueza, é a forma mais profunda de coragem, e que o perdão não é um prêmio, mas o retorno ao lar interior que você abandonou tentando agradar o mundo. Hoje, vamos caminhar juntos por esse território esquecido, o da autoaceitação. Vamos compreender onde nasceu a necessidade de punição, como ela moldou sua forma de existir e como se libertar dela sem perder o que há de mais belo em você. A capacidade de sentir, falhar, recomeçar e, ainda assim, escolher o amor. Respire. A partir daqui, a cura não será uma meta, será um reencontro. A raiz da autopunição, quando o amor virou condicional. Antes de aprender a se culpar, você aprendeu a agradar. Lá atrás, quando ainda tentava entender o mundo, percebeu que o sorriso dos outros dependia do seu comportamento. Percebeu que ser amado tinha um preço e, assim, sem entender o que estava acontecendo, começou a trocar autenticidade por aprovação. Foi ali que nasceu a confusão. Você não aprendeu o amor como abrigo, mas como contrato. Um contrato invisível, cheio de cláusulas silenciosas. Se eu for bom, não serei abandonado. Se eu fizer tudo certo, serei aceito. Desde então, cada erro parece uma ameaça. Cada falha desperta o medo ancestral de ser rejeitado. E esse medo, quando não é curado, se transforma no hábito de se punir. O castigo vem disfarçado de consciência. Você acredita que está sendo responsável, quando na verdade está repetindo uma velha forma de sobrevivência, porque em algum momento aprendeu que sofrer era prova de valor, que aguentar calado era sinal de maturidade, que sentir demais era fraqueza. Mas tudo isso é só o eco de uma infância emocional onde o amor dependia do desempenho. A mente então cria uma lógica cruel. Se eu errar, mereço punição. Se eu sofrer, talvez me torne digno outra vez. E é assim que muitos adultos seguem pela vida, tentando reparar o que nunca foi culpa deles. Trabalham demais, se cobram demais
se exigem além do limite, acreditando que a dor é um caminho para a redenção. Mas a verdade é que a dor nunca foi o caminho. Ela foi apenas o sinal. Um lembrete de que o amor não deveria doer para existir. A autopunição é um mecanismo sofisticado da mente ferida. Ela tenta garantir controle, mas o que realmente faz é nos aprisionar em um ciclo de culpa e arrependimento. Você se cobra porque tem medo. Medo de ser rejeitado, medo de perder o amor, medo de não ter valor. E para evitar a dor da rejeição, você antecipa o castigo. Se pune antes que alguém o faça. Essa é a raiz. O lugar onde o amor virou moeda e o erro virou sentença. Mas não existe crescimento verdadeiro onde o amor é condicional. Porque o que nasce do medo pode até gerar comportamento, mas nunca gera cura. A cura começa quando você reconhece que não precisa mais pagar para ser amado. Quando percebe que o amor genuíno não exige perfeição, apenas presença, e que a parte de você que se pune não é má. É apenas uma criança assustada, tentando não ser deixada para trás. Você não precisa mais agradar para existir. Não precisa mais sofrer para merecer. A força não está em continuar se cobrando, mas em ousar olhar para dentro com compaixão. Porque, no fundo, a autopunição sempre foi uma tentativa de voltar para casa. O problema é que você confundiu o caminho com o castigo. Agora é hora de reaprender o amor, não como recompensa, mas como origem. O julgador interno, a voz que nunca te deixa descansar. Dentro de você existe uma voz. Ela não grita, sussurra com autoridade. Ela te acompanha em silêncio, comentando cada passo, analisando cada decisão, apontando cada falha com precisão cirúrgica. Essa voz aprendeu cedo a vigiar, a corrigir, a exigir. E com o tempo, ela se tornou o seu juiz. O problema é que, diferente da consciência, essa voz não quer ensinar, ela quer controlar. Ela não quer crescimento, quer submissão. E o seu disfarce é perfeito, se apresenta como responsabilidade, disciplina, perfeccionismo. Mas, por trás dessa aparência de força, existe apenas medo. Medo de errar, medo de decepcionar, medo de não ser bom o suficiente. Essa voz te convence de que, se você parar de se cobrar, vai perder o rumo. Que se for gentil consigo mesmo, vai se tornar fraco. Ela te prende em um estado constante de vigilância, onde até o descanso se torna culpa. Você tenta relaxar, mas ela sussurra. Você poderia estar fazendo mais. Você tenta celebrar algo e ela diz: não foi suficiente. E sem perceber, você começa a viver para apaziguar um tribunal que existe apenas dentro da sua cabeça. Esse julgador interno é a continuação de todas as vozes que um dia te disseram quem você deveria ser. Ele é a soma das expectativas não atendidas, das críticas que você acreditou, dos silêncios que te feriram mais do que palavras. E mesmo quando essas pessoas já não estão mais por perto, a voz delas continua ecoando dentro de você. Você pode chamá-la de superego, de consciência distorcida ou de guardião interno. Mas, na verdade, ela é apenas o reflexo de uma mente que aprendeu a se proteger se antecipando à dor. Se eu me criticar antes que o outro me critique, talvez doa menos. Esse é o raciocínio invisível. Uma defesa antiga que hoje virou prisão. E o preço dessa prisão é alto. Você nunca se sente em paz. Mesmo quando conquista algo, algo dentro de você encontra um defeito. Mesmo quando faz o melhor, algo dentro de você exige mais. Essa voz não quer justiça, quer controle absoluto, e é por isso que ela nunca se satisfaz. A mente julgadora acredita que o amor precisa ser merecido. Por isso ela mede, compara, avalia. Ela acredita que você só será digno quando deixar de errar. Mas esse momento nunca chega, porque o padrão muda toda vez que você o alcança. A cura não vem de silenciar essa voz à força, mas de reconhecê-la com compaixão, de entender que ela nasceu de uma boa intenção, te proteger. Mas o que te protegia quando você era criança, hoje te impede de viver em paz. Você não precisa mais obedecer a essa voz. Você pode ouvi-la, compreender sua origem e ainda assim escolher não segui-la.
pode substituí-la pouco a pouco por outra, mais humana, mais verdadeira. Uma voz que não cobra, mas orienta, que não acusa, mas acolhe, que entende que errar faz parte do processo de ser. Porque o verdadeiro amadurecimento não é eliminar o julgador interno, e sim transformá-lo em um guia sábio. Um guia que entende que o valor de um ser humano nunca esteve em fazer tudo certo, mas em continuar escolhendo a vida, mesmo depois de errar. Essa é a nova voz que começa a nascer quando você se permite descansar da guerra. E pela primeira vez, o silêncio dentro de você deixa de ser punição e se torna paz. O cansaço de carregar a culpa, o corpo que pede paz. Há um tipo de cansaço que o sono não cura, um peso que se instala nos ombros, no peito, na respiração, como se o ar tivesse se tornado mais denso. É o cansaço de quem vive tentando ser digno o tempo todo, de quem carrega culpas que não lhe pertencem e ainda assim se responsabiliza por tudo que deu errado. Esse cansaço não é físico, é um esgotamento silencioso que nasce de anos tentando consertar o que nunca esteve quebrado. É a fadiga de quem aprendeu que só seria amado se fosse impecável. E por isso, passou a viver em estado de alerta constante, cuidando, prevendo, controlando, reparando, pedindo desculpas por existir. Com o tempo, o corpo começa a gritar o que a mente insiste em calar. A dor nas costas que não passa, o nó na garganta que não solta, a tensão que não relaxa nem no sono. O corpo fala a linguagem da alma e sua mensagem é sempre simples: chega. Mas nós não ouvimos, porque aprendemos a medir nosso valor pela capacidade de aguentar. Quanto mais suportamos, mais achamos que estamos vencendo. E assim, confundimos resistência com força. Mas há uma diferença: resistência é defesa, força é rendição. O corpo cansado é o reflexo de uma alma que não aguenta mais lutar contra si mesma. Cada tensão é um não que você engoliu. Cada dor é um sentimento que você não se permitiu sentir. Cada insônia é um pensamento pedindo para ser acolhido e não combatido. A culpa é uma prisão invisível. Ela te convence de que, se parar de sofrer, estará sendo irresponsável, que se descansar, estará desistindo. Mas o que você chama de desistir, às vezes, é apenas respirar. E o que você chama de fraqueza é o corpo tentando te trazer de volta para a vida. O corpo pede paz porque ele sabe que a mente sozinha não dá conta. Sabe que o perdão não é um pensamento, é uma liberação energética. O corpo só relaxa quando você se permite ser humano, quando para de se defender do que sente. Ele não precisa que você seja forte. Precisa que você o escute. A verdadeira cura começa quando você entende que o corpo não te sabota. Ele te protege. Ele carrega as dores que a mente não quis olhar. E enquanto você tenta entender racionalmente, ele tenta sobreviver emocionalmente. Por isso, quando ele desaba, não é sinal de fraqueza. É um pedido de reconciliação. Respirar fundo, descansar, chorar, dizer: hoje eu não consigo. Nada disso é desistir. É o corpo pedindo um espaço para reorganizar o que ficou pesado demais. E quando você o escuta, algo dentro de você se realinha. A rigidez começa a ceder. A dor começa a se mover. E pela primeira vez em muito tempo, você sente uma sensação esquecida: leveza. A leveza não vem de resolver tudo. Vem de parar de carregar o que nunca foi seu. Vem de permitir que o corpo volte a confiar em você. E quando isso acontece, ele para de lutar. Ele entende que não precisa mais te proteger da própria vida. A paz que você procura não está em se corrigir, está em se ouvir. E o corpo paciente e silencioso continua ali, pronto para te lembrar, quantas vezes for preciso, que o amor verdadeiro não dói. Ele descansa. A gentileza como ato de coragem. Ser gentil consigo mesmo não é um gesto fraco. É um ato profundamente corajoso, porque a gentileza exige que você pare de lutar com aquilo que é. E isso assusta. Assusta porque passamos a vida inteira acreditando que o amor precisa ser conquistado e não recebido, que o merecimento vem depois da dor. Mas há uma virada silenciosa que acontece quando você cansa de se agredir.
quando percebe que o esforço de se corrigir o tempo todo não te levou à paz, apenas ao esgotamento. E então, pela primeira vez, surge a pergunta que muda tudo: e se eu não precisar mais me punir para evoluir? A mente resiste. Ela aprendeu que gentileza é preguiça, que descanso é desleixo, que autoaceitação é acomodação. Mas, na verdade, é o oposto. A verdadeira transformação só acontece quando há espaço para o erro, para o cansaço, para a pausa. Nada floresce num solo pressionado. Ser gentil consigo mesmo é ousar desacelerar num mundo que glorifica o desempenho. É escolher se ouvir quando todos esperam que você continue. É dizer hoje não e não se sentir culpado por isso. É olhar para a própria bagunça com ternura, sem precisar esconder. É compreender que o autocuidado não é um luxo, é um lembrete de que você ainda é humano. E, paradoxalmente, é essa gentileza que nos torna fortes. Não a força que endurece, mas a força que sustenta. A que não precisa se provar nem se defender. A força que vem de estar inteiro, mesmo quando tudo parece despedaçado. Há uma maturidade silenciosa em quem escolhe cuidar de si. Em quem entende que não precisa mais se salvar, apenas se acompanhar. Porque o amor próprio não é um sentimento constante, é uma prática. E essa prática começa em pequenos gestos: beber água, dormir cedo, respirar fundo antes de reagir, dizer não sem se explicar, pedir ajuda, perdoar o próprio atraso. A gentileza é a linguagem da cura. Ela não grita, não exige, não força, ela sussurra. Você ainda é digno, mesmo agora. E é nesse espaço de permissão que o corpo se solta, a mente se aquieta e o coração volta a confiar. Ser gentil consigo mesmo é dizer à vida: eu escolho ficar, mesmo quando é difícil. É parar de se abandonar cada vez que sente dor. É compreender que não há pressa em curar, há apenas presença. E quanto mais você se permite sentir, mais o sofrimento se transforma em sabedoria. No fundo, ser gentil é um ato de fé. Fé em que o amor não precisa de condições. Fé em que o que é humano também é sagrado. Fé em que você pode se acolher antes de se entender. A coragem não está em suportar, está em suavizar. Em colocar a mão no próprio peito e dizer: eu fico com você, mesmo quando você erra. E é nesse gesto, tão simples e tão esquecido, que a verdadeira cura começa, não como um milagre repentino, mas como um reencontro com o que sempre esteve ali, você. O reencontro com a vulnerabilidade, onde a cura começa. Existe um momento em que você cansa de tentar ser inabalável, cansa de sorrir quando está em ruínas, cansa de sustentar a imagem de força, enquanto por dentro só quer desabar. E é exatamente aí, nesse instante em que tudo dentro de você pede para parar, que a verdadeira cura começa. Fomos ensinados a temer a vulnerabilidade como se ela fosse o oposto da força. Mas a vulnerabilidade não é fraqueza. É a verdade crua da existência, o ponto em que paramos de fingir e começamos a sentir. É o espaço onde a alma, cansada de resistir, finalmente pode respirar. Desde pequenos, aprendemos a vestir armaduras, a esconder o choro, a engolir a dor, a transformar medo em ironia, fragilidade em desempenho. Mas quanto mais escondemos, mais distantes ficamos de nós mesmos. A vulnerabilidade é o caminho de volta. É o retorno à autenticidade que um dia abandonamos para caber no mundo. Quando você se permite cair, o que desaba não é você. São as máscaras. São as ideias do que achava que precisava ser. São os papéis que interpretou por tanto tempo, acreditando que era sua essência. Mas quando essas máscaras caem, o que surge é algo infinitamente mais verdadeiro. A simplicidade de apenas ser. Ser vulnerável é olhar para si sem tentar resolver. É sentir tristeza sem transformá-la em tarefa. É aceitar que a dor também é parte da vida e que ela tem algo a ensinar. Porque a vulnerabilidade é, na verdade, a linguagem da alma pedindo para ser ouvida. E há beleza nessa escuta, a paz em admitir: eu não sei. A cura em dizer: estou cansado. A poder em se permitir pedir colo, sem achar que isso te diminui.
Porque quando você se permite ser humano, algo dentro de você se reorganiza. A vida volta a fluir com leveza. A vulnerabilidade é o solo fértil da transformação. Nada brota do controle. Tudo floresce do encontro sincero com o que é real. E o que é real, quase sempre, dói, mas liberta. É na vulnerabilidade que nasce a compaixão. A empatia não surge de quem nunca caiu, mas de quem aprendeu a se levantar com ternura. Quem já enfrentou o próprio abismo enxerga com mais doçura o abismo dos outros. E assim, a dor que antes te isolava começa a te conectar. Permitir-se vulnerável é também dizer à vida: eu confio em você, mesmo sem garantias. É deixar que o rio corra, ainda que leve partes de você. É se render ao fluxo do que é, em vez de lutar contra o que deveria ser. E, paradoxalmente, é nesse se render que nasce a força verdadeira. Não a força de resistir, mas a de existir. Porque a cura nunca foi sobre ser perfeito. É sobre se permitir sentir tudo o que foi negado. É sobre deixar a lágrima cair sem pedir desculpas. É sobre reconhecer que, por trás da armadura, há um coração pulsando, pedindo apenas para ser aceito. A vulnerabilidade é o portal da cura, e atravessá-lo é dizer a si mesmo: eu escolho me ver como sou, inteiro, imperfeito, vivo. A paz de ser humano. Depois de tanta luta, de tanta exigência, de tanto tentar se consertar, chega um instante silencioso. Um instante em que você percebe que não há mais nada para vencer, que não há mais batalha a ser travada. E nesse instante, o que surge não é fraqueza, é paz. A paz de ser humano. Não o ser humano idealizado que nunca erra, que está sempre bem, que tem todas as respostas, mas o ser humano real, contraditório, sensível, às vezes perdido, mas profundamente vivo. Durante muito tempo, acreditamos que o caminho da cura era o da superação, que a felicidade seria o prêmio por suportar a dor sem cair. Mas o que ninguém nos contou é que a verdadeira liberdade não está em resistir à dor, está em atravessá-la com ternura. A cura acontece quando paramos de tentar ser outra pessoa, quando aceitamos o agora, mesmo com suas imperfeições, suas pausas e suas falhas. Porque, no fundo, a vida não quer que você seja impecável, ela quer que você esteja presente. Ser humano é cair e levantar, é se perder e se encontrar 1000 vezes, é sentir medo e ainda assim continuar, é errar, pedir perdão, recomeçar, é reconhecer que há um coração pulsando por baixo de todas as defesas, um coração que só quer ser visto, acolhido, compreendido. Talvez a força que você buscava em tanto controle sempre tenha estado no simples ato de permitir-se ser. Permitir-se descansar quando tudo pede movimento. Permitir-se chorar quando o mundo exige sorrisos. Permitir-se existir sem precisar provar nada. E nesse permitir-se, algo muda. A dor não desaparece, mas ela amolece. A rigidez cede espaço para a compaixão. O barulho da autocrítica se silencia diante da aceitação, porque a verdadeira cura nunca foi sobre se consertar. Foi sobre se acolher. Foi sobre aprender a sentar ao lado da própria dor sem medo, sem pressa, sem vergonha. Foi sobre perceber que a gentileza não te enfraquece. Ela te reconstrói, pedaço por pedaço. Você começa a perceber que há beleza em ser imperfeito, que há sabedoria no erro, humanidade na queda, poesia no recomeço. E o que antes parecia o fim, se revela apenas como uma pausa, um convite da vida para respirar mais fundo. Ser humano é aceitar que haverá dias de luz e dias de sombra, mas em ambos há algo sagrado, a experiência de estar vivo. E talvez essa seja a lição final da jornada. Não é sobre se tornar alguém novo, é sobre lembrar quem você sempre foi antes de se punir por ser você, antes de tentar ser forte o tempo todo, antes de se esconder da própria sensibilidade. Você era apenas um ser que sentia, e isso era o bastante. Agora, talvez seja a hora de voltar a esse lugar. O lugar onde ser humano não é um erro, é um milagre.
Porque a verdadeira paz não está em vencer a dor, mas em finalmente deixar de lutar contra si mesmo.